Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos identificar os elementos que levaram à transformação do sistema de ensino nacional em campanha governamental no Brasil. Vamos também analisar os efeitos dessas transformações adotadas no sistema educacional no período do Estado Novo, que vai de 1930 a 1935 no Brasil. E vamos também reconhecer as influências ideológicas do Estado sobre o sistema de ensino nacional na era Vargas, de 1930 a 1945. Vamos lá. A era Vargas foi um período em que o Brasil esteve sob o governo centralizador e populista de Getúlio Vargas. Essa era teve início na Revolução de 1930, com um movimento liderado por Vargas, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. A era Vargas teve seu fim em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Segundo a historiografia, a gente pode dividir em 3 fases esse período de governo. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. A gente precisa destacar que no ano de 1951, Vargas volta ao comando nacional por meio de eleições diretas para presidente. E durante a sua campanha eleitoral, utilizou o apelo nacionalista de um Brasil mais moderno, com incentivo do desenvolvimento da indústria nacional. A famosa frase "o petróleo é nosso" e a criação da Petrobras foram as bases da campanha eleitoral, mas a forte oposição política, principalmente da União Democrática Nacional, famosa UDN, e de Carlos Lacerda, provocou a insustentabilidade do novo governo Vargas. A pressão chegou a tal ponto que, em 24 de agosto de 1954, Vargas comete suicídio para não renunciar novamente. Deixou para a nação sua última declaração, a célebre frase: "Saio da vida para entrar para a história". A era Vargas pôde ser caracterizada pelo poder centralizador, pela política trabalhista e pelo nacional-desenvolvimentismo, que ampliaram os direitos dos trabalhadores e investiram na indústria e na formação de operários, dentre outras ações populistas. No Estado Novo, Getúlio Vargas reforçou seu poder, reduziu liberdades civis e implantou a censura. Havia ainda um reforço do militarismo por conta dos ânimos de guerra que rondavam o mundo inteiro na época. O Brasil ingressou de fato na Segunda Guerra Mundial somente em 1942, ao lado dos aliados. Antes disso, porém, apesar dos flertes com os fascistas de Vargas, o país tinha uma posição neutra no conflito. O ensino no Estado Novo foi amplamente utilizado como propaganda do governo de Getúlio Vargas. Falar do primeiro governo, de 1930 a 1945, é falar de uma série de reformas que se tornaram a grande propaganda do governo federal. Foi em 1930 que Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde, que contava com Gustavo Campanema, esse aí da foto, à frente desse ministério, que foi de 1934 a 1945. Campanema foi responsável pela Reforma Campanema, ou conjunto de leis orgânicas de ensino. A Reforma Campanema pode ser caracterizada por uma série de transformações do sistema educacional brasileiro que ocorreu entre 1942 e 1945. Dentre essas transformações, a gente pode citar a estruturação do ensino industrial, a reformulação do ensino comercial, reformas no ensino secundário e a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Houve também a reforma universitária, com a criação e padronização de sistemas universitários público-federal. A criação da Universidade do Brasil, a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, além de outras iniciativas. E no ensino primário, a política principal do governo foi a nacionalização do ensino, fechando as escolas estrangeiras, a construção de unidades escolas e a imposição de um sistema nacional de ensino. Em se tratando de educação na era Vargas, é preciso falar do Plano Nacional de Educação.
Em 1931, o Conselho Nacional de Educação, CNE, foi criado pelo Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931. Esse órgão teria indiretamente, entre suas atribuições, o desenvolvimento da educação no Brasil. Após o estudo e aprovação do plano do CNE, a proposta foi submetida ao exame do Executivo Federal e às considerações dos governos estaduais. E em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova consolidava a visão de um segmento de elite intelectual que vislumbrava uma nova organização da sociedade brasileira por meio da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, o texto foi assinado por nomes como Anísio Teixeira, Frânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho e Cecília Meirelles. Esse grupo de intelectuais entendia que um dos pilares da reconstrução nacional seria um plano de reconstrução educacional. Em 1932, na 5ª Conferência Nacional de Educação, realizada em Niterói, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Educação, ABE, estabeleceu como objetivo sugerir um plano de educação nacional na Assembleia Constituinte que viria a dar origem à Constituição de 1934. Em seu artigo 150, a Constituição de 1934 dispunha sobre a competência da União em fixar Plano Nacional de Educação, compreendendo o ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, além de coordenar e fiscalizar sua execução em todo o país. Além disso, no artigo 152, colocava como atribuição do CNE elaborar o plano legislativo e sugerir ao governo as medidas necessárias para a melhor solução dos problemas educativos, bem como a distribuição de fundos especiais. Em relação ao Plano Nacional de Educação, a ABE sustentava que deveria obedecer uma racionalidade técnica. Dessa forma, seria garantida a autonomia das propostas dos educadores para as iniciativas governamentais. Após meses de trabalho do CNE, chegou-se a um projeto com 506 artigos, cujo artigo 1º afirmava que o Plano Nacional de Educação é um código da educação nacional e deveria abranger desde os princípios e diretrizes até as modalidades de ensino, controle e financiamentos. Em 17 de maio de 1937, o anteprojeto do plano foi entregue ao ministro Gustavo Campanema, que no dia seguinte foi entregue ao presidente Vargas, que enviou para o Congresso. Na Câmara dos Deputados, foi criada a Comissão do Plano Nacional de Educação. E em 10 de novembro de 1937, com o autogolpe de Getúlio Vargas, que deu origem ao Estado Novo, houve o fechamento dos poderes, né? E não foi possível mais o prosseguimento do Plano Nacional de Educação. Impedido de ir adiante, o plano foi retomado pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP. A retomada do plano se deu em outras bases, com outros desmembramentos. O Ministério da Educação e Saúde Pública queria atuar com eficiência sobre a educação nacional em todos os níveis, com a promulgação de uma Lei Geral de Ensino, um Código de Educação Nacional, como uma condição prévia para a elaboração de um plano de educação. O Estado Novo não chegou a construir esse código, mas se empenhou em elaborar um conjunto de leis orgânicas. E a partir de então, o governo do Estado Novo usou as escolas como centro de difusão da propaganda governamental. Essa política propagandista também foi adotada na época pelo nazista Adolf Hitler e também pelo fascista italiano Benito Mussolini. Por isso da gente dizer anteriormente que o Getúlio Vargas flertava com o nazifascismo. Okay? A educação no Estado Novo tinha fator ideológico pró-Estado. As disciplinas obrigatórias instituídas nas escolas em 1937, como ensino religioso, educação moral e cívica, educação física, serviam ao propósito da educação cultivada por Vargas e presente na Constituição de 1934, em seu artigo 158. Com a ameaça de uma possível infiltração comunista, a partir de 1935, o governo Vargas se lançou numa campanha de saneamento moral. A efetivação das suas ações se daria em 1937 com a instalação do Estado Novo, e até 1945 a educação serviu aos interesses do governo.
Assim, a educação moral e cívica, calcada, né, na religião, como uma concepção moralista e triunfalista, né, exaltando o nacionalismo, serviu aos propósitos anticomunistas do Estado Novo. A relevância da educação física era no sentido de formar nos jovens, dentre outros valores, o patriotismo. A educação física, nesse momento, tinha um cunho militarista, com o objetivo fundamental de cultivar uma juventude capaz de suportar o combate, a luta e a guerra. Essa disciplina servia para elevar a nação e estava vinculada à ideia de segurança nacional, com a preocupação com o adestramento físico necessário ao processo de industrialização recém-implantado no país. Ou seja, a educação física servia ao civismo e à doutrinação estado-novista. A proposta do Estado Novo era criar um sistema que unificasse as massas, com uma rígida base escolar alicerçada na cultura militar e voltada para a formação da indústria. Segundo o autor Curri, o Plano Nacional criou escolas profissionalizantes para mulheres na indústria, nacionalizou os estrangeiros no país pelo sistema de ensino e formou o cidadão segundo os valores do Estado, que não se colocava como neutro e deixava bem claro o seu papel na formação de jovens e crianças. Porém, o Estado Novo não se preocupava com o fim das diferenças sociais, muito pelo contrário. A educação impedia ou dificultava a mobilidade social, relegando os pobres, negros e mestiços a uma formação para a indústria, enquanto, para os brancos e filhos de famílias abastadas, deixava as atividades mais complexas, o que aconteceu na nossa história da educação desde o seu início. No governo entre 1937 e 1945, Getúlio Vargas criou uma máquina de propaganda para a divulgação do seu regime, com a atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A educação estava a cargo do Estado e deveria adotar as ideologias estado-novistas do anticomunismo, nacionalismo, eugenia, moral com base religiosa cristã, militarismo e ênfase no trabalho como fator enobrecedor do homem. O Estado e sua educação teriam que conferir ao povo certa uniformidade, não apenas em pensamento, mas também na capacidade física. A educação serviu como forma de propaganda política para o Estado Novo, instaurando-a de forma autoritária e estabelecendo uma dura política de controle social, cultural e educacional por meio da inculcação de um civismo nacionalista, eugênico, militarista e religioso, utilizando ao máximo de todos os meios encontrados para angariar bases para os seus feitos. Como no nazismo e fascismo europeus, a ideia era promover a instrução intelectual e também a questão do corpo e da saúde. O corpo, assim como a mente, devia ser cuidado como instrumento de trabalho, pois era funcional para a indústria. A concepção do corpo, junto com a educação, teve respaldo do Exército Brasileiro, que atuou diretamente com o governador Vargas e o ministro Campanella. O governo acreditava que somente o Exército seria capaz de educar o povo, segundo os princípios da ordem e da disciplina. Assim, a presença militar foi muito forte na educação do Estado Novo. Os militares utilizaram-se da disciplina ensinada nos quartéis para normatizar regras dentro das escolas públicas e cultivar, dessa maneira, alunos que respeitassem hierarquias e obedecessem aos líderes políticos. Como já falamos, no setor educacional, o Estado Novo se configurou por meio da Reforma Campanella, com seus 8 decretos que regulamentaram o ensino primário, o secundário e as áreas do ensino profissionalizante, industrial, comercial, normal e agrícola. De todo modo, a Reforma Campanella, apesar das muitas transformações, manteve como característica no ensino brasileiro o dualismo de classes. Havia 2 caminhos a serem seguidos entre o primário e o ensino profissionalizante. Havia um ensino secundário público destinado às elites ou um profissionalizante para as classes populares. Isso filtrava aqueles que deveriam estudar menos e ingressar logo no mercado de trabalho, os pretos, pobres e mestiços. Era de extrema importância a profissionalização da massa trabalhadora precocemente no ensino secundário, devido à realidade socioeconômica em que se inseriu o Brasil, ou seja, o plano de avanço industrial. O Estado Novo precisava de mão de obra para sua industrialização e nada melhor que os pobres para ocupar esse espaço.
Além de manter institucionalizado o dualismo no ensino secundário, o Brasil agregava valores para o curso do ensino primário voltados para o nacionalismo totalitário. Com o desenvolvimento industrial e urbano, os trabalhadores de fábricas começaram a ganhar atenção, já que o processo de industrialização desencadeado em 1930 passou a requerer mão de obra especializada. O Estado Novo manteve a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário e estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais. Enquanto isso, o ensino superior e o trabalho intelectual eram direcionados para as classes mais favorecidas. Neste contexto, foram criados o SENAI, em 22 de janeiro de 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, em janeiro de 1946. O governo do Estado Novo, com auxílio do Ministério da Educação e Saúde Pública e do Departamento de Publicidade e Propaganda, articulou uma dupla estratégia de atuação na educação e na cultura. Uma estratégia era voltada para as elites culturais e outra para as massas populares. O Estado Novo incentivava a pesquisa e a reflexão pelos intelectuais reunidos pelo ministro Campanema e reduzia, via seu órgão de propaganda, uma rígida política de censura às manifestações culturais populares. A propaganda do regime e do seu líder foi facilitada pelo controle dos mais variados meios de comunicação, principalmente rádio e imprensa. Gustavo Campanema esteve à frente do Ministério da Educação durante todo o Estado Novo e, ao seu lado, manteve um grupo de intelectuais, assessores, incluindo nomes como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco. Os projetos educacionais e culturais encabeçados por este grupo resultaram na implantação de órgãos como a Universidade do Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro. Segundo o autor Silva, Gustavo Campanema poderia ser visto como um ideólogo da cultura. Para Silva, a singularidade do papel de Campanema ganha mais visibilidade pela aproximação com os intelectuais nacionais. A composição desse grupo de intelectuais que trabalhavam com Campanema e interagia demarca uma heterogeneidade ideológica e práticas políticas. Havia os intelectuais católicos, os intelectuais autoritários e com influências fascistas, os modernistas como Mário de Andrade e os denominados educadores profissionais como Anísio Teixeira. Esse grupo de intelectuais entrou em evidência por nutrir, em sua visão de mundo, um anseio de transformar a sociedade e a cultura vigente por meio de ações políticas e articuladas, reivindicando uma liderança moral na nação por uma elite atuante. O sentido atribuído a esse grupo de intelectuais estava enquadrado no projeto político de Getúlio Vargas, em que a construção da nação moderna seria permeada e executada totalmente pelo Estado. Como vimos anteriormente, Gustavo Campanema, como homem de Estado, contribuiu com uma teia de relações com os mais diversos grupos intelectuais do período. Campanema demonstrava uma postura política que combinava negociação e independência política no trato de assuntos políticos e nas suas relações com os intelectuais. Neste mesmo período, foi estabelecido a reforma do ensino secundário, estimulando o ensino profissionalizante, o que permitiu a criação do SENAI e do SENAC, que nós vimos anteriormente. Uma outra questão foi a afirmação dos princípios católicos na condução do ensino superior, o que proporcionou a abertura das faculdades católicas, dando origem à uma pontifícia universidade católica. Contudo, as metas de modernização da educação, o incentivo à pesquisa e à preservação das raízes culturais brasileiras, almejadas pelos intelectuais do ministro Campanema, nem sempre foram alcançadas, pois muitas vezes eles esbarravam nos procedimentos centralizadores e com a burocracia do regime do Estado Novo. O conceito de cultura defendido no Estado Novo estava alinhado à construção de uma brasilidade de costumes e linguagens e deveria excluir as influências estrangeiras identificadas ora com o comunismo, ora com o nazismo, apesar das tendências fascistas de Vargas. A ideologia do Estado Novo era transmitida em cartilhas infanto-juvenis, jornais de circulação nacional, pelo teatro, música, cinema, nos carnavais, nas festas cíveis e também nas populares. A Rádio Nacional, os jornais O Amanhã,
A Noite e a revista Cultura Política tornaram-se porta-vozes do regime. As publicações contavam com intelectuais das mais diversas correntes, voltados à doutrinação das camadas populares. O rádio, no caso, foi um dos veículos de maior eficiência na difusão da política, do projeto político-pedagógico estado-novista. No âmbito das manifestações cívicas, o governo deu apoio ao projeto de apresentações de canto orfeônico de Heitor Villa-Lobos, comuns durante as concentrações populares no estádio do Vasco da Gama. Durante o Estado Novo, o povo era considerado matéria bruta a ser lapidada pelas elites. Por isso, o governo controlava e fiscalizava as mais diversas manifestações da cultura popular nacional. Prova disso era o esforço em converter a figura do malandro na figura do exemplar operário. O Departamento de Imprensa, e Propaganda incentivava compositores a abandonar o tema da boemia e exaltar o trabalho, bem como a repudiar o comunismo, que era uma ameaça à nacionalidade. Nesse sentido, em 1939, Vargas criou o Dia da Música Popular Brasileira. Outra forma de demonstrar a força desse regime era a construção sólida da arquitetura nacional, como os prédios do Ministério da Guerra e a Estação Central do Brasil, ambos no Rio de Janeiro. O Estado Novo foi o período da era Vargas, marcado pelo conservadorismo e um arrojo na área industrial, cultural e educacional. Em sua política, estava voltada à criação de uma brasilidade nacionalista, conservadora, militarista, anticomunista, religiosa, obediente e industrializada. Para a construção do cidadão estadonovista, que era ora operário, ora soldado e sempre a serviço da pátria, o Estado Novo lançou mão da imposição de suas ideologias, inspirada no fascismo europeu, por meio da educação em várias instâncias. Para isso, promoveu reformas tanto no ensino básico quanto no secundário, a fim de ajustar suas diretrizes aos interesses governamentais, e também utilizou a educação como ferramenta da propaganda do regime e do seu líder, Getúlio Vargas. Bom, gente, essa foi a Era Vargas. E até o nosso próximo vídeo. Espero por vocês. Tchau.